Olá, é um prazer ter você aqui no canal Além das Curiosidades. Hoje iremos falar do livro mais vendido de todos os tempos. Ao longo dos tempos muitas pessoas acreditaram na Bíblia, pois para muitas pessoas a Bíblia conta o passado e descreve o agora e prever o futuro, como Apocalipse que narra o fim do mundo. Além de ditar leis morais, ordens e mostrar o ícone máximo e mais famoso da humanidade, a pessoa de Jesus Cristo. Não é novidade que a Bíblia moldou e continua moldando e nos ensinando a termos atos que são filantropócicos, como o fato de não cometer nada de errado e atos de amar o próximo. Palavras da pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que todos já sabem. Mas você sabe quem escreveu o livro sagrado? Quem escreveu a Bíblia? E o que é a Cabalá? Segundo a criança cristã, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que são chamados de Tora pelo judaísmo, e de Pentateuco pelo catolicismo. Esses 5 livros pela tradição seria escrito por Moisés em 1200 a.C. Moisés foi quem tirou os hebreus escravos do Egito e os guiou para a Terra Santa, passando por 40 anos no deserto, sendo que no deserto na península do Sinai ele recebe as tábuas da lei de Deus que continham os 10 mandamentos. Esses 5 livros narram as histórias do povo hebreu por volta de 1 milênio. Antes se pensava que quem escreveu estes 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tinha sido Moisés. Porém as pessoas perceberam que havia algumas coisas escritas que Moisés não poderia saber, como por exemplo sua morte. Eles perceberam que os 5 livros tinham um conteúdo contrário, que pareciam contar histórias diferentes dos israelitas. Para alguns estudiosos a Bíblia foi contada de forma oral pelos séculos. Mas isso não faz com que esses livros não sejam escritos pelo mesmo autor. Pois com o passar do tempo novas cópias são criados e recebem os traços e a forma de linguagem de seu copiador e adaptações para a época, como por exemplo uma gíria de 50 anos atrás não faz sentido hoje. Este é um exemplo de explicar algumas discrepâncias. Para a religião os 5 livros foram escritos por um só homem e para a ciência elas foram transmitidas oralmente e depois compiladas em um só lugar. Você sabe a diferença do Primeiro Testamento para o Segundo? O Primeiro Testamento narra a vida dos israelitas antes de Jesus, o Segundo Testamento narra a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Mas tudo começa no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois dele ser crucificado. Nessa época 4 crônicas que contavam a vida de Jesus, essas crônicas que se tornariam um dos documentos pilares para a fé cristã. Essas crônicas na verdade eram narrações das testemunhas oculares que testemunharam a vida, morte e ressurreição de Cristo. Supostamente quem escreve os primeiros livros foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas como no Antigo Testamento, ninguém sabe se realmente esses livros foram escritos por essas figuras pelo qual são atribuídas. Para a ciência, as histórias foram contadas e reunidas em livros, e que na verdade o nome das pessoas que levam o Evangelho, seja só quem contou a história do fato segundo a sua própria versão, como por exemplo o apóstolo Paulo. 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram atribuídos a ele. Após ter seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, supostamente ele teria escrito muitas cartas que espalhariam os ensinamentos de Jesus. Mas os cientistas afirmam que apenas 7 das epístolas de Paulo são autênticas, pois são 2 anos 50 a 90 depois de Cristo. As outras 6 epístolas poderiam ter sido escritas por seguidores da igreja primitiva, sendo escritas posteriormente que usaria o nome do apóstolo Paulo para dar autenticidade às cartas. Mas na verdade, não sabemos quem escreveu os livros da Bíblia. Bíblia Sagrada foi escrito por volta do século 16 a.C. até o ano 1 depois de Cristo. Alguns autores escreveram muitos livros, outros apenas um. Amigos que não você sabe quem foi o autor, mas que conta a caminhada de Jesus Cristo. A grosso modo no cristianismo não importa quem escreveu a Bíblia, porque Deus é quem inspira as pessoas a escreverem suas vontades. Mas junto da Bíblia também existe a Cabalá, são histórias orais para os judeus. Mas o que é Cabala? Sendo a Cabalá a explicação oral da parte espiritual da Bíblia, segundo o judaísmo. Como a criação do mundo, a Cabala tenta explicar como Deus, sendo mais que infinito, criou o universo além de explicar o tetragrama sagrado. A Cabalá possui um entendimento espiritual que foi passado de forma moral até ser compilado. Como na Cabalá, ela explica as diferentes manifestações de Deus no mundo.
Há um mito sobre a Cabala que a relaciona com o misticismo e com lendas e expedições que foge totalmente da Cabala. A Cabala é realmente um ensino espiritual da Bíblia que te faz você entender mais sobre o mundo dos espíritos e como funciona o reino espiritual e te faz fazer compreender mais sobre a essência do Criador. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o nosso vídeo a ser entregado para as pessoas que curtem esse assunto. Inscreve no nosso canal porque a única coisa que você vai gastar é a sua unha para clicar no botão de se inscrever. Comente o próximo vídeo que você quer que eu traga. E isso é tudo, valeu!